estou numa pegada forte, tá? Na questão agora do property. Porque tudo isso que a gente passou no transportes, quando eu vejo a carteira de property, e tenho conversado muito com nossos colegas aí do mercado, os propeteiros, eles não têm muito esse DNA, né? Então, em 2017, quando eu assumi outras carteiras, eu ia lá e falava, olha, no transporte aqui, se o cara não cumprir as medidas de gerenciamento de risco, ele pode perder o direito à indenização. Não, mas isso aqui não funciona no property. Mas por que não funciona? Não, o mercado do property é diferente. Então, eu encontrei essas barreiras, né, bastante. Então, hoje tem uma dor muito forte quando se fala seguro de property, que tem os riscos, famosos riscos declináveis, os riscos gravosos, né? Então, por exemplo, o Boris, que é do Sincor de São Paulo, ele sempre tem apontado isso. Poxa, o pessoal não está querendo fazer o seguro desses riscos, né? Que é algodão, colchão, esse tipo de coisa no seguro de property. E também, quando fala de transportes, os transportadores que a gente visita, eles têm uma dor gigante, que é o quê? Eles não têm seguro para armazém. Perfeito. Seguradoras não estão fazendo. Então, eu tenho influenciado lá através do SESC, que é a Comissão de Grandes Riscos, e eu fiquei muito feliz que a semana passada, né, a gente teve uma vitória gigante, ou seja, eu apresentei, fiz uma adaptação dos negócios de transportes, ou seja, olha, se cumprir o gerenciamento de risco de transporte, ele tem cobertura. E no property, eu também peguei as cláusulas do property, customizei e trabalhei com o time da FENSEG, lá do segmento de patrimonial, etc. E eles foram inculcando essa ideia, mandaram para a CARG, que é a área jurídica da FENSEG, e a área jurídica da FENSEG voltou e falou, olha, primeiro, se você estabelece com um cliente que tem que fazer medidas protetivas, lá, as recomendações, sei lá, estabeleceu um prazo, 3 meses, ele não fez as medidas, você pode cancelar a pólice, que é o primeiro paradigma que tem no property, falar que não podia cancelar uma pólice de property. Segundo, pode estabelecer participações obrigatórias diferentes, como tem no transporte. Olha, se você cumpriu, você tem 10% de POS. Se você não cumpriu, você tem 25% de POS. Para doer também no bolso do cliente, né? Porque ele não está interessado. Muitas vezes tem um corretor sério, ele quer implementar as medidas e está trabalhando nisso, mas pega um outro corretor que não está tão bem intencionado, ele pega aquelas recomendações, enfia dentro da gaveta, não leva para o cliente não implementa as medidas e acontece sinistro. Então também, pegando por analogia o transportes, há possibilidade, se previamente acordado, que vai ser feitas as medidas protetivas, sprinklers, detector de fumaça, bomba d'água, esse tipo de coisa no property, e não for feito, e aquilo estiver diretamente ligado, o nexo causal com incêndio, também negar o sinistro. Então esse é um grande paradigma, isso é novíssimo, tá? Mesmo? Eu achei que era a mesma coisa no transporte, não comprei. Não, rapaz, Rodrigão, esse era o meu... Mas peraí, vocês fazem uma recomendação para quê? Não, recomendação, pai, pegou, e eu tô falando isso porque eu já tive vários sinistros, tive um sinistro de 350 milhões de reais, fui 5 vezes para Londres, e em Londres o pessoal, os resseguradores falavam para mim, Adelton, aqui em Londres assim, nós somos bastante binário, é preto e é branco. Você falou que tem sprinklers? Tem que funcionar. Só que aqui no nosso país, assim, tem, mas não funciona. E aí, quando acontece o sinistro, os chuveiros não funcionam, não tem água, queima tudo. Sim. Então, essa é uma mudança de paradigma, principalmente os executivos que mexem com o segmento de property, na minha companhia lá é o Paulo Hayakawa, né, que responde para mim, e ele está trabalhando comigo, tenho trabalhado com o Felipe Smith da própria Tóquio, eu tenho falado com outros colaboradores, semana eu falei com o pessoal da Suíça também. Então a gente está agora no movimento para a gente customizar isso, né, como foi feito uma evolução no transporte, para enxergar essa evolução no property. Mas para que isso? Né? Tudo isso para a gente viabilizar seguros hoje, que hoje não são viabilizados. Que estão caindo na mão de quem? Associações, cooperativas. Se você for no seguro... Às vezes não tem tanto conhecimento técnico quanto uma seguradora. Às vezes estão fechando... Não tem reserva. E aí, quando se faz o seguro na cooperativa, Rodrigão, o que acontece? Você não tem uma superintendência de seguros privados como a SUSEP acompanhando, monitorando, fiscalizando. Faz uma cooperativa, faz uma associação. Na hora do sinistro, ela não tem reserva para pagar. Imagine um incêndio de 300, 250 milhões no armazém. Tá? Que já aconteceu, diga-se de passagem. Não é novidade, né? Não vários. Então eu estou trabalhando com o objetivo da gente customizar no property, tá? E eu já falei com uma resseguradora que está predisposta a nos ajudar nisso. Bacana. Um produto
condicionado. Vamos ofertar sim para os transportadores, para os armazéns, etc., seguros de propriedade, mediante algumas condicionantes de protecionais, como tem hoje, por analogia, no transportes, transferindo esse know-how para o property.